algumas questões importantes para a nossa caminhada de fé, deste dia em que nós celebramos essa Eucaristia, celebrando a memória de Santa Águida. Nós somos convidados a rever nosso compromisso batismal, nosso compromisso de viver a dimensão do testemunho, do seguimento de Jesus Cristo, que se dá em meio a uma realidade onde as pessoas, nós estamos falando aqui, por exemplo, do martírio de Santa Águida, do ano 200, século III, faz muito tempo isso, né? E o que o testemunho dos mártires, assim como o testemunho, nós falamos aqui de dois mártires, São João Batista, a palavra mártir do grego koiné, falado na antiguidade, quer dizer testemunha. A palavra martírio quer dizer testemunha no grego falado antigamente. Então, São João Batista, assim como Águida e tantos outros homens e mulheres que deram prova de amor e fidelidade a Jesus Cristo, são testemunhas. E não foram eles que escolheram ser testemunhas, é Deus que escolhe aquele que vai ser mártir, dá testemunho. Então, João Batista como Águida deram testemunho de amor e fidelidade a Jesus, ao projeto apresentado por ele, ao projeto do reino. E o quanto nós carecemos de testemunhas nos nossos tempos de hoje, testemunhas do Evangelho, testemunhas do amor de Deus. O quanto carecemos hoje de gente que testemunhe os valores do reino, o amor, o perdão, a misericórdia. O que é difícil hoje encontrarmos pessoas que deem testemunho dos valores do reino? A questão é que hoje, assim como no tempo de Jesus, o nosso tempo também existe. No tempo de Jesus, as pessoas que não queriam dar testemunhas estão representadas no poder dominador aqui da figura de Herodes, de todos os que estavam à sua volta. Herodes representa o povo que não aceita dar testemunho do amor de Deus. E isso acontece ainda hoje nos nossos tempos. É difícil encontrar quem queira dar testemunho de Jesus, ser testemunha do seu amor. Aí, quando nós não aceitamos mais dar testemunho do Evangelho de Jesus, do compromisso com Ele, aí o que é que vai prevalecer no nosso meio? O mal, a violência, o roubo, a injustiça, as enganações, trapaças, corrupção, isso que vai prevalecer. A ganância, a falta de perdão, tudo isso que vai prevalecer. Por quê? As pessoas estão tirando Deus do horizonte de suas vidas e colocando outros valores: o amor ao dinheiro, o amor próprio, a ganância, o egoísmo, o individualismo. O que importa no mundo de hoje é o que eu desejo, são os meus sonhos, a minha vida, é o que eu faço para mim, não importa os outros. E além disso, nós queremos um Deus que serve só a mim. Sabe aquele jargão que as pessoas falam assim, usam assim, é conhecido? Cada um por si, Deus por todos. Vocês já ouviram? Gente, não existe Deus por todos, onde cada um é por si. Tem católico que usa essa frase, tem cristão que usa essa frase, uma frase totalmente incompatível com o espírito do Evangelho, com o espírito do testemunho de Jesus. Deus nunca vai ser por alguém, onde nunca vai ser por todos, onde cada um é por si. Deus nunca vai ser por uma família que só pensa em si mesma.
Deus nunca vai ser por uma igreja que só pensa em si mesmo. Deus nunca vai ser por um homem ou uma mulher que só pensa em si. Esse cada um por todos e Deus por si não cabe dentro de quem se diz seguidor de Jesus. E aí nós caímos num risco também, que é a dificuldade, estou falando da dificuldade que existe no testemunho, da dificuldade de mais testemunhas no tempo de hoje, do segmento de Jesus, ou seja, de mártires de hoje. Ainda existem. Olha, eu vou citar um aqui, né? Pode aqui que existam alguns aqui em Porto Alegre, por exemplo, no Rio Grande do Sul, mas eu vou citar um que é muito conhecido, que esses dias tem falado muito. Ele esteve até sendo ameaçado de morte por causa da defesa por defender os moradores de rua, por defender as prostitutas, por defender os famintos que moram na rua. O padre Júlio Lancelotti, lá de São Paulo, você já ouviu falar? O padre Júlio Lancelotti esteve sendo ameaçado há pouco tempo atrás, porque ele começou a denunciar os gananciosos de São Paulo, que tem prédios e prédios lá, abandonados, fechados, e não pagam nenhum imposto daqueles prédios. Vocês sabem que a população, o número de prédios e casas abandonadas lá, para especulação imobiliária em São Paulo, é maior do que o número de pessoas que precisam de moradia? Vocês sabiam disso? Existe mais moradia à toa do que gente precisando de lugar para morar. Isso é injusto. Isso é injusto. E quem é cristão não pode se calar diante disso, porque senão não é cristão. Pode até ser católico, mas cristão não é não. Você quer saber como é que você é cristão de verdade? Se você estiver vivendo aquela vida de cristão na maré mansa, tudo está bom, né? As coisas estão tudo boas, você não está sendo cristão não. Agora, se você estiver vivendo como um cristão perseguido por causa do evangelho que você testemunha, né? Como eu disse um dia, eu falei, o padre Júlio Lancelotti, eu estava em Brasília com o Frei Carlos Mestres, que é um frade carmelista nosso, biblista, e o Frei Carlos foi fazer uma cirurgia de próstata, e eu acompanhei durante os dias que ele ficou internado no Hospital Brasília, em Brasília. E nós recebemos uma mensagem do padre Júlio desejando boa recuperação para o Frei Carlos, uma mensagem de solidariedade ao Frei Carlos diante do momento da doença. E quando nós respondemos a mensagem, nós falamos com o padre Júlio, estávamos muito felizes de saber de tudo que ele estava fazendo, e falamos que ele não desistisse, não desanimasse, porque se ele estava sendo perseguido, ameaçado, é porque ele estava no caminho certo, de quem dá testemunho do evangelho. Se você quiser dar testemunho do evangelho e quiser esperar rosas no caminho, você não vai ser um bom cristão. Agora, se quiser dar testemunho do evangelho, que denuncia, como nós meditamos aqui na hora santa, o feminicídio, a violência contra a mulher na nossa sociedade, a violência contra a criança, que acontece de todas as formas, até dentro de casa, a violência contra o idoso, a desrespeito à dignidade do idoso, a fome e a injustiça, a miséria. Se você estiver disposto a dar testemunho do evangelho, denunciando essas realidades, se prepare para ser perseguido, se prepare para ser massacrado, se prepare para ser condenado. Aconteceu com Jesus. Então, se eu não estiver sendo perseguido, incompreendido, toda vez que a gente faz um discurso em defesa dos mais necessitados, dos miseráveis, dos pobres e famintos, a gente sempre aparece algum com um discurso demagógico, sempre aparece, dentro da igreja, já vi, dentro da igreja. Então, se você for criticado por causa disso, for perseguido, incompreendido, você está de fato dando testemunho de Jesus, testemunhando Jesus. Então, é isso, olhando para a figura de João Batista. Por que João Batista então foi degolado? Porque ele denunciou
atitudes da sociedade de seu tempo que desfavorecia a dignidade da vida humana, a cultura da morte, a violência, o desrespeito à dignidade da mulher. O que Herodes fazia? Estava com a mulher do próprio irmão. Que bagunça, né? E tantas outras atrocidades. O adultério aqui não é só uma relação extraconjugal. O adultério, que era considerado adultério na antiguidade, não era só essa questão extraconjugal. Quando o povo tirava Deus do horizonte de sua vida e trocava Deus pelo dinheiro, trocava Deus pelo poder, Deus pelo prazer, isso também é adultério, é infidelidade. Então hoje nós vemos muitas pessoas cometendo adultério. A gente acha que adultério hoje, fala adultério, acha que é só uma questão extraconjugal. O povo hoje, que tirou Deus do horizonte das suas vidas, para cultuar, amar mais o dinheiro, amar mais o poder, não é que a gente precisa, nós precisamos do dinheiro. O problema que eu estou dizendo é a inversão de valores. Tirou Deus do horizonte da sua vida e colocou o dinheiro. Tirou Deus do horizonte da sua vida e colocou o carro que tem, a casa que tem, o trabalho. Colocou o poder de dominar o outro. Tirou Deus do horizonte da sua vida e colocou a si mesmo, o seu amor próprio, os seus interesses. Então, esta atitude configura-se em adultério, traição. Quem faz isso traiu a Deus. É adultério. Adulterou. Traiu, foi infiel, está sendo infiel. E João Batista denuncia essa infidelidade do povo desse tempo de Jesus, do seu tempo, que na figura é representado pela figura do rei. Herodes está representando aqui todo o povo que tirou Deus do horizonte de suas vidas, para se entregarem a todo tipo de prazeres que contrariam a proposta do amor de Deus. E é o reflexo ainda do que acontece na nossa sociedade, na nossa realidade. Eu dizia uma vez, olha só, para abrir um parênteses, para vocês verem uma coisa interessante. Uma vez eu estava falando assim, lá em Unaí onde eu estava, eu falava assim, engraçado, às vezes a gente chega numa comunidade e fala com a pessoa assim, faz a leitura para mim, fazendo favor. Você pode fazer a primeira leitura? Ah, não, eu tenho vergonha. Homens, né? Às vezes, mulheres, que têm vergonha. A gente fala assim, ajuda a cantar aqui, porque nós estamos precisando de gente para animar a celebração, né? Tão bonito a missa cantada, né? Ah, eu tenho vergonha, nossa, eu não consigo fazer nada não. Aqui, dá uma palavrinha sobre o evangelho que nós acabamos de ouvir. Você quer partilhar? Não, não vou falar nada não. Aí eu estava observando que uma vez eu fui numa cidade, descendo no sentido leste de Minas, chamada São Gonçalo do Rio Abaixo. Num carnaval teve lá. Eu estava observando homens vestidos de mulher, vestido de fantasias de diabo, com chifrinho, homem vestido de fantasia de diabo com chifre, vermelha, cheio de renda e com um rabo e salto alto. Homens. Eu não estou falando de opção sexual aqui não estou falando disso não. Eu estou falando da pessoa que aí se vestia assim e saía andando pela rua fantasiado dessa forma. Vestem, cantam, rebolam. Aí eu pensei, poxa, se chamar para fazer uma leitura na igreja tem vergonha, mas não tem vergonha de se vestir desse jeito e sair pela rua fora? Quando chega o show da Simara e da Sinara, canta na maior altura, pula, leva as mãos para o alto, pede para cantar aqui na igreja, tem vergonha. Coisa simples, gente. Aí pede para ajudar em alguma coisa, para participar da comunidade, tem vergonha. Mas às vezes faz cada absurdo, chapa o coco, depois sai dando vexame na rua fora. No outro dia a pessoa fala com ele, nossa, você vê o que você fez ontem bêbado? O que eu fiz? Nossa, mas você vomitou na rua, você fez isso, você fez aquilo outro, você xingou, você falou um palavrão.
eu fiz isso, disso não tem vergonha. E aí, gente, é isso que acontece aqui. Esse cenário que João Batista denuncia, das pessoas que tiram Deus do horizonte da sua vida e perdem o senso da dignidade, do respeito a si mesmo e ao outro. Então, para Herodes, por exemplo, tanto faz se a mulher era do irmão dele ou se não era, não tem critério mais. Quem tira Deus do horizonte da sua vida não respeita mais ninguém, não. Quem tira Deus do horizonte da vida, ele pode matar. Quem tem também pode, se não se orientar pelo amor de Deus. Por isso que a gente tem que ter Deus no horizonte da nossa vida, porque é Deus que orienta o nosso jeito de agir, orienta nossas atitudes, o nosso jeito de falar, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, nossos sentimentos. Quando nós temos Deus no horizonte da nossa vida, é Ele que orienta. Se nós tiramos Deus do horizonte da nossa vida, vocês já viram biruta de aeroporto? Já que você sabe o que é biruta? Biruta é um negocinho que serve para poder indicar um aparelho para indicar o vento no aeroporto. Ele fica rodando assim, desordenado. Por isso chama biruta. Ficou como se tivesse com a biruta, sem sentido. Quando nós tiramos Deus do horizonte da nossa vida, nós ficamos birutas. A gente tem muita gente biruta por aí. Olha, um homem que chega e mata a mulher na frente dos filhos, ele ficou biruta. É Deus que orienta o agir dele. Vocês viram o caso outro dia do cara que matou a mulher por causa de time de futebol? Gente, é um fim, é um absurdo. Para não falar outros casos. A mulher era palmeirense, ele corintiano. Ela estava torcendo porque o Palmeiras ganhou. Ele ficou com raiva, foi esfaqueou a mãe dos filhos dele com 5 facadas. Perdeu o senso do respeito ao próximo, perdeu a humanidade. Tem, né? Se eu for contar aqui em Santos, o caso do pai que matou o próprio filho de 8 anos, porque o juiz aumentou a pensão alimentícia em R$70. Eu não quero encontrar um sujeito desse, porque se ele fez isso com o próprio filho, o que é que ele vai fazer comigo? Está vendo? Se a gente tira Deus do horizonte da nossa vida, nós perdemos a humanidade e viramos nem animais, que nem animal faz isso. Nós perdemos a nossa dignidade, e é para isso que João Batista está morrendo, e a Santa Águida morreu também, porque eles não queriam perder a sua dignidade, queriam dar testemunho com as suas vidas daquilo que era mais importante para eles: Jesus Cristo, o amor de Deus, o Evangelho, o reino de Deus. Se nós quisermos viver esse testemunho, temos que colocar Deus no horizonte das nossas vidas. Se nós não vivermos esse projeto e tirarmos Deus do horizonte das nossas vidas, nós nos deixaremos guiar por outros interesses, nossos desejos, nossas próprias vontades, e aí nós vamos ficando birutas, vamos nos perdendo em nós mesmos, nós vamos nos perder nas nossas próprias vaidades, no nosso próprio egoísmo. Aí nós vamos vendo jovens cada vez mais mergulhados no mundo das drogas, do álcool, né? Jovens que crescem e perdem o respeito totalmente pelos pais, perdem. Eu conheço gente jovem que cresce, que cortou as relações com os pais. Conheço gente que falou: mãe, não vai mais lá em casa não, que minha esposa não quer mais a senhora lá em casa. Conheço. Mas aí o pai ensinou o filho a respeitar, ensinou a dignidade, levou para a igreja, ensinou a rezar, ensinou a respeitar a dignidade do pai e da mãe? Não ensinou. E aí, então nós hoje somos chamados a olhar o testemunho de São João Batista e de Santa Águida, que deram prova de amor e fidelidade a Jesus Cristo. Todos nós devemos morrer, e vamos morrer um dia, todos nós. A diferença, porém, entre a morte e o martírio, sabe que a gente celebra o martírio, o dia do santo, no dia da morte dele, né? Hoje nós estamos celebrando a memória de Santa Águida, que foi hoje, nesse dia de hoje, celebrando
não é uma data mais simbólica do que não sabe se é essa data mesmo, para celebrar o dia em que ela sofreu o martírio, pois aquele que morreu dando testemunho de fidelidade a Jesus Cristo, no dia que ele sofreu o martírio, na verdade foi o dia que ele nasceu para a nova vida em Cristo. Então, o martírio marca, enquanto a morte biológica marca o fim desta vida, o martírio, ele por sua vez, ele marca o início de uma nova vida plena, é a vida verdadeira. A primeira vida é o destino que nós nascemos, estamos aqui. A segunda é uma escolha que nós fazemos. Toda vez que nós escolhemos, fazemos de Jesus a opção preferencial nas nossas vidas e também o testemunho pelo reino. Aí nós recebemos de Jesus a coroa do martírio, recebemos o ósculo da paz, por darmos testemunho do seu amor. Que São João Batista e Santa Águeda nos inspire, todos os mártires nos inspirem nesse testemunho, que nós possamos colocar Deus no horizonte de nossas vidas e não perder o rumo de nossa caminhada nas estradas deste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.